A paz do Senhor Jesus, maravilhosas! Como é que vocês estão? Estão bem? Ó, eu estou preparando para vocês uma série, tá? Uma série com o título central Mulheres Chamadas para este Tempo. E através dessa série, eu vou estar trazendo algumas ministrações focadas em disciplina espiritual, base, fundamento para uma vida cristã. E com certeza nós vamos estar, deveríamos estar iniciando pela oração. Mas como eu prometi para as filhas conectadas na casa falar sobre o jejum, hoje eu vou iniciar pelo jejum. Mas nós teremos jejum, nós teremos a oração, nós teremos a respeito da leitura da palavra, que são disciplinas espirituais base, que sustentam uma vida de alinhamento, uma vida de uma mulher que é chamada para este tempo. Então, eu creio que nessa estação que a gente está vivendo, Deus está chamando mulheres, Deus está levantando mulheres aos quatro cantos desta nação, do mundo, para proclamar o evangelho. Mas eu não posso sair na força do meu braço, eu não posso sair sem direção, eu preciso entender que existem algumas direções, algum tempo que eu preciso me preparar, porque se eu for para batalha sem preparação, eu posso morrer no primeiro confronto. Então eu vejo que Deus está nos levantando nesse tempo e nos equipando, Ele está chamando nós para um tempo no secreto, oração, Ele está nos chamando a um tempo para o jejum. Então, nós precisamos estar sensíveis e entender que existe algo que é ligado, três, né? Oração, jejum e palavra. É os três pilares de uma disciplina espiritual, que sem ela não tem como nós sobrevivermos muito tempo. Nós podemos, sim, estar apenas vivendo dia após dia, mas não desfrutando de uma jornada plena, alinhada com o Senhor. Então, para essa ministração, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 6 e no versículo 16, que vai nos dizer assim: quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecerem tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles receberão apenas essa recompensa. Ou seja, Jesus está dizendo que a recompensa para quem faz por ser visto, a única recompensa que receberão é sim a visibilidade terrena, humana, mas não a celestial. E ele vai continuar dizendo: desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu Pai, que sabe o que vocês fazem no secreto. E o seu Pai, que observa em secreto, os recompensará. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que nós fazemos em secreto, ele tem um valor inestimável, porque a gente não está fazendo para ser visto, a gente está fazendo para que nos achegamos ao coração do Pai, porque Ele é o único que vê no secreto. Aqui ele vai trazer algumas chaves, Jesus vai trazer algumas chaves para nós. A primeira de tudo, jejum é uma prática. Quando nós formos fazer, não é se fizerem, é quando, ou seja, algo que faz parte da rotina da vida do cristão. Segundo, ele vai trazer que quando nós jejuamos, nós não devemos ficar gritando aos quatro ventos: ó, tô de jejum, não tô de jejum. Não, é no secreto, é você e Deus, mas você precisa estar apresentando ao Senhor este propósito. E a recompensa, ela não vai vir da mão terrena, ela não vai vir das pessoas que veem: ai, tadinho, a Ana tá jejuando. Não, ela vai vir daquele que conhece o meu íntimo, o íntimo do meu ser, o meu Pai. Então eu preciso entender primeiro algumas coisas para mim conseguir entender e compreender mais a profundo a respeito de jejum. Eu já sei que é uma prática e eu já sei que eu não preciso ficar falando, mas eu preciso viver.
É algo que eu preciso, é uma disciplina. O que é uma disciplina? É você fazer sempre. É você ter constância naquilo ali. Então, eu preciso entender o que é jejum. Pastora Ana, o que significa jejum? Jejum, na palavra hebraica, ela significa tissum. Tissum. Que, no português, trazendo para o português, é tampar a boca, não comer. No grego significa nesteia, que significa, trazendo para a linguagem portuguesa, não comer, ficar em jejum ou abster-se de comer. Ou seja, todas as vezes que eu digo que eu estou em jejum, eu estou dizendo que eu não estou me alimentando, eu não estou comendo nada, porque o jejum, ele é não comer, é abster-se de alimento, ok? Primeira coisa que a gente precisa trazer à luz. O jejum, ele não é algo que eu faço para mim ter coisas, mas sim para mim silenciar a minha carne, né? Matar a minha carne, silenciar as minhas vozes, os meus achismos, silenciar, ter um tempo de silêncio com a minha carne. É onde a minha carne grita, ela quer me dominar, mas eu consigo me controlar a alimentação. E ao invés de eu comer, eu me alimento da palavra do Senhor, eu me alimento em adoração, eu me alimento lendo e trazendo para minha vida, para minha rotina, aquilo que Deus quer. Quando eu silencio as minhas vozes, eu consigo ouvir a voz de Deus. E dentro disso eu já quero abrir um parênteses. Não adianta você jejuar de alimento, mas não se silenciar de barulhos ao nosso redor. Ou seja, eu estou jejuando, mas estou no Instagram. Eu estou jejuando, mas eu estou assistindo Netflix. Eu estou jejuando, mas eu estou alimentando a minha alma com tantas outras coisas fora de alimento. Então, eu preciso entender que quando eu estou em jejum, eu preciso me alimentar. Eu preciso silenciar. E eu silencio. Eu quero ouvir alguma coisa? Ouça louvores. Eu quero ver uma ministração? Vai para o YouTube, veja ministrações, mas não fique vendo coisas aleatórias que não faz parte de uma santificação, tá? Então, o jejum você precisa entender que é um período que você silencia a tua carne. Hoje a gente sabe que não é só o alimento que nos domina, mas tecnologia também acaba nos dominando. Mas quando eu falo de jejum, eu estou dizendo que eu vou ficar sem comer, tá? Então, jejum é ficar sem comer. Segunda questão, eu falei ali, o jejum não é para mim adquirir coisas, mas sim para mim silenciar as minhas vozes, silenciar o barulho ao meu redor e fixar o quê? O meu ouvido em Cristo. Ouvir direção em Deus. Eu me submeter a minha carne ao Espírito, dizendo que a minha carne não tem poder contra o meu espírito. Eu fortaleço o espiritual, tá? Então, eu preciso entender que quando eu estou jejuando, não é só estou sem alimento, mas eu estou sujeitando corpo, alma, espírito, àquele que é o dono de todas as coisas, o meu Senhor, o meu Pai, o meu amado Deus. Então, jejum é silenciar as nossas vozes, a nossa carne, submeter a Cristo, ok? Pastora Ana, mas tem gente que fala que pode tomar água, tem gente que pode jejuar, que nem o jejum de Daniel. Deixa eu falar uma verdade para você. Daniel teve momentos de jejum, tá? E outros momentos, Daniel teve momentos de propósito. Jejum é uma coisa, propósito é outro, tá? Jejum, de acordo com o grego e o hebraico, ele significa que é abster-se de alimento, é ficar um período sem comer comida. Quando eu fico um período, por exemplo, eu vou ficar
15 dias sem comer chocolate. Ah, não, hoje eu vou ficar sem tomar café. Tomar o café, não fazer a refeição do café. Eu não vou tomar café. Então, se eu fico sem o café, porque eu quero silenciar, eu quero matar a minha carne, porque eu sou viciada em café, o café é algo muito forte para mim, eu não estou de jejum, eu estou em propósito, tá? Eu estou me abstendo de um alimento específico, que é o caso de Daniel. Daniel, quando faz o seu propósito de 21 dias, Daniel, ele come sim, mas ele se abstém de alguns alimentos específicos para um momento de purificação, de silenciar a carne dele e ter sensibilidade a direções que o Pai deu a ele. Mas eu preciso trazer essa clareza. Não é jejum, é um propósito de jejum, tá? Ele não está deixando de comer, ele está comendo, mas ele está selecionando alguns alimentos, é um propósito, tá? Esther jejuou 3 dias, o que ela falou? Jejuem comigo, não comam e não bebam durante 3 dias, tá? Durante 3 dias, vocês não comam e não bebam. Quando você vai fazer um exame médico e tá lá 12 horas de jejum, você seleciona alguns alimentos ou você fica sem comer? Jejum é ficar sem comer, tá? Quando eu faço propósito, eu estou me colocando em posição e dizendo, Deus, eu vou ficar 15 dias sem comer açúcar, sem comer farinha, em propósito de silenciar a minha carne e ouvir a tua voz, ok? Então, eu preciso trazer esta clareza de acordo com a Bíblia, de acordo com o dicionário hebraico e grego. Quando eu digo jejum, eu estou falando abster-se de alimento, é não comer, tá? Propósito, já não. Propósito é um período em que eu apresento ao Senhor, que eu coloco diante dele para práticas, para a prática de buscar mais a ele, silenciando, matando a minha carne em áreas em que eu sei que eu tenho tendência. Por exemplo, porventura você é uma mulher que é chocolatra. Então, você vai ficar um período sem chocolate. Então, isso é um propósito, tá? Você está colocando diante do Senhor, renunciando uma vontade sua em prol de receber mais de Deus, tá? Também, ele é aceito. Ele é aceito. Pastora Ana, no meu jejum, posso tomar água? Nós temos 2 tipos de jejum, jejum total e jejum parcial. Jejum total, nós vamos trazer Esther. Esther, ela jejuou durante 3 dias e lá ela diz, não comer e não beber. Então, é um período que você faz sem comer e sem tomar água. Jejum total. Pastora Ana, jejum parcial. Qual é o jejum parcial? Jejum parcial é aquele que Jesus Cristo fez, que foi aquele aonde nós vamos ler que Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, tá? Porque ele vai dizer assim, e teve fome. Segundo estudiosos, teólogos, Jesus não ficou sem tomar água, mas ele ficou somente sem comer, que também é jejum. Jejum sem comer, com água ou sem água, não tem problema. Só trazendo essa clareza do que é parcial e do que é total, tá? Então, eu quero fazer um jejum de 3 horas. 3 horas sem comer e sem beber, tá? Pastora Ana, eu preciso entender qual é
o que fazer, como é que eu faço para iniciar e terminar um jejum? Inicia-se com oração e termina com oração. Ou seja, se hoje eu vou jejuar, eu vou dobrar o meu joelho e vou dizer assim, ó, Senhor, hoje eu vou estar jejuando, buscando mais de Ti, buscando silenciar minha voz, né? Matar a minha carne. Eu vou ficar, Senhor, sem o café da manhã hoje. Senhor, eu vou somente almoçar. Então, o meu jejum, Pai, vai até o meio-dia. O meu jejum vai até as 11h30. Me sustenta, silencia minha voz, me traz a Tua palavra, me direciona a Tua vontade. Você está apresentando ao Senhor o teu jejum. Quando você vai encerrar o seu jejum, eu sei que muitas vezes a gente já tá ali, ó, morrendo da fome. Aí o que a gente... Senhor, abençoe meu alimento, amém. Não. Quando você vai entregar o seu alimento, às vezes você tá trabalhando, entregar o seu jejum, você tá trabalhando, vai até o banheiro, dobra o teu joelho no banheiro, ora ao Senhor, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me sustentou durante essas 3, 4, 5 horas, Pai. Eu te agradeço porque se não fosse a tua mão me sustentar, eu não teria conseguido. Obrigado, Senhor, por me ajudar a matar a minha carne. E aí você começa a orar ao Senhor e agradece. Entrega ao Senhor. Entrega o teu jejum. Mas você precisa iniciar com oração e terminar com oração. Se você começa o jejum e termina sem ter orado, sem ter apresentado ao Senhor, você só está passando fome. Você não está jejuando. Porque o jejum, ele requer que você inicie com oração, finalize com oração. E se você conseguir durante o seu dia, sua jornada, você ter períodos de oração, glórias a Deus. Mas eu sei que muitas vezes a gente está no trabalho e não tem como dobrar os joelhos, né? Ir lá pro quarto, chorar, orar, não. Mas você pode fazer a tua função normal, né? Do teu dia a dia, mas estar com o teu espírito ligado com Deus. Tá ali anotando, Senhor, Tu és lindo. Tá fazendo alguma outra coisa, Jesus, Tu és maravilhoso. Pai, sabe aquela situação? Senhor, me dá sensibilidade. Me direciona o que Tu tens para mim, o que Tu queres para mim. Então, isso é você estar em espírito de oração. Você não está dobrando os teus joelhos, você não está falando, mas você está com teu espírito ligado com o céu, silenciando a tua voz interior e ouvindo a voz de Deus, tá? Então, deixa eu ver o que mais. Disciplina espiritual não é teoria, mas ela é uma prática diária. Sem oração constante, leitura bíblica, disciplina de jejum e santidade, não há crescimento. Então, se você quer crescer, minha amada, nós precisamos orar, jejuar, ler a palavra, ter um momento de santificação. E esse período do jejum, ele serve para isso, tá? De a gente silenciar. E como eu falei, não adianta você estar jejuando, mas estar na rede social. Não adianta jejuando, mas estar lá assistindo filme. Coisas que não edificam. Não. Alimente o teu espírito com as coisas que vêm do espírito, tá? Nós precisamos entender que quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, silenciando a nossa carne, as nossas vozes, eu preciso entender que o jejum, ele não vai mudar Deus, não vai mover a mão de Deus para alguma situação diferente, não. Mas ele vai nos dar sensibilidade à sua voz. Sabe aquilo que eu não estou enxergando? O jejum, ele vai trazer com que eu consiga ter um paladar aguçado espiritual. Por exemplo, eu estou nessa desintoxicação alimentar. Eu precisei tirar o açúcar e o café, para mim, antigamente, ele tinha um gosto. Para mim, o café era daquele jeito, com açúcar. Quando eu comecei a tomar café sem açúcar, eu pude aguçar o meu paladar para conhecer o verdadeiro sabor do café.
Porque quando nós temos esse período de santificação, nós estamos silenciando a nossa carne, o nosso achismo. A gente fica sensível à voz de Deus, a gente ora, a gente lê a palavra. Sabe como escama que fica aqui nos nossos olhos, elas são tiradas, você consegue entender um versículo que você lia lá atrás, você não conseguia compreender e começa a fazer sentido para você. Por quê? Porque o jejum, ele não tá mudando Deus, mas ele te muda, né? Ele te posiciona para você ouvir, discernir e obedecer a voz, a direção de Deus para sua vida. Tá bom? Então, a gente trouxe aqui a diferença de jejum e de propósito, né? Preciso entender também que jejum é a renúncia de alimento, isso eu preciso ter bem claro, e propósito é um tempo estabelecido de busca com metas espirituais, um processo de santificação, tá? Eu estou me abstendo de alguma coisa, mas não de alimento, porque o jejum, ele é a abstência total de alimento, tá bom? Vamos ver aqui, eu falei para vocês a importância de você orar. Também é muito importante você estabelecer o período do teu jejum. Por exemplo, Senhor, eu vou jejuar até 9 da manhã. Senhor, eu vou jejuar até meio-dia. Estabeleça o período do teu jejum. Estabeleça o tempo também. Ah, Senhor, eu vou jejuar toda terça-feira. Eu vou jejuar durante 3 dias, durante uma semana. Estabeleça. Você precisa iniciar com oração, estabelecer o tempo, os dias, deixar isso bem claro e, acima de tudo, preparar também o teu corpo. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E tudo que nós vamos fazer precisa ser com excelência ao Senhor. Não comece jejuando. Ah, eu vou jejuar agora o dia inteiro. Comece devagar, comece jejuando 2 horas, comece pulando o café da manhã, depois pule o almoço e assim, consequentemente, você vai ter essa prática, essa disciplina cada vez mais aguçada, com mais preparação. Vou jejuar o dia de amanhã, não se entupa de carboidrato. Quanto mais carboidrato você come, quanto mais gordura você come, mais o teu corpo ele vai pedir e mais difícil vai se tornar o seu jejum. Então, sempre que vai jejuar, já se prepare, comendo uma comida mais leve, preparando o teu corpo, vai avisando para o teu corpo que você está se preparando para essa santificação, esse período, né, de jejum, de santificação ao Senhor, matando a sua carne, silenciando, né, as suas vozes e concentrando na voz do Senhor. Outra coisa muito importante, que o seu jejum não seja apenas um rito, não seja simplesmente um ritual vazio, mas que ele seja uma busca constante pela presença do Senhor. Por isso é tão importante você estar ligada espiritualmente, no teu espírito com o teu Pai. Nesse momento, assim, evite murmuração. A murmuração, ela pode quebrar o teu jejum. Ah, eu não tô comendo, mas tá murmurando, tá? Então, tenha cuidado. Guarda a tua boca, né? Se esvazie de si e deixe que o Senhor, ele encha da presença dele, que você tenha mais sensibilidade à voz dele e à direção para o que ele tem neste tempo para as nossas vidas. Nós jejuamos para silenciar a nossa carne, para ouvir a voz de Deus, para buscar direção, para ter sensibilidade da voz do Espírito Santo de Deus. A gente não jejua para ter carro, para ter bens materiais, para ter aumento de salário. Não. Você até pode jejuar para ter aumento de salário, para que o Senhor te dê estratégia, para que você tenha sensibilidade, o que eu faço, o que eu não faço, faço desse jeito, faço daquele outro, mas não que eu vou jejuar e sobrenaturalmente vai aí ter um aumento de salário, não, porque é você silenciar a tua voz, esvaziar de você mesmo e encher-se de Deus. Tenha a prática do jejum, jejue 1, 2, 3 vezes por semana, né? Tenha essa prática de jejum. Os fariseus, o tempo lá atrás, eles jejuavam 2 dias na semana. Então, a gente é melhor do que os fariseus. Vamos jejuar 3 dias na semana em nome de Jesus. Tá bom, minhas amadas? Trazendo esse conhecimento para vocês. Então, o jejum, ele abre os nossos vidros espirituais, fortalece nossa vida de oração e nos posiciona para receber do Senhor.
tudo aquilo que Ele tem para minha vida e para a tua vida. Que o jejum seja parte da tua caminhada cristã, seja uma disciplina, seja um dos 3 pilares que sustentam a vida espiritual. Oração, jejum e leitura da palavra. Essas são disciplinas para nós termos uma vida alinhada com o Senhor. Tá bom, minhas amadas? Deus abençoe e até o próximo vídeo, a próxima ministração, que estaremos falando sobre oração e também sobre palavra. Deus abençoe a sua vida.